Olá, sejam muito bem-vindos aos Perfumes de Rosa Mística. Que alegria tê-lo conosco mais uma vez para mais um programa. E olha, este programa vai ser como os demais, né? Mas assim, esse programa tem assim um gostinho de quero mais antes de começar. Porque nós estamos aqui com o nosso padrinho de casamento, né, amor? Isso. Padrinho de casamento, nosso amigo Padre Júnior Pereira. Então, assim, que alegria, Padre Júnior, recebê-lo hoje. E é para você, para aquela família, para aquele casal, ou para aquela pessoa que tem dúvidas sobre isso. Então é um tema muito relevante e Padre Júnior está aqui conosco hoje. Ele vai falar um pouquinho dele, da formação, desse trabalho no Tribunal Eclesiástico, para a gente entrar nesse tema tão importante, né, que, não tenha dúvida, né, que marca o cristão e a nossa fé católica. Seja bem-vindo, Padre Júnior. Muito obrigado, Gregório, Eliane. E a você que acompanha, uma alegria poder estar aqui. Eu sou o Padre Júnior Pereira, atualmente eu estou aqui na paróquia Sagrada Família em Montes Claros, mas uma função principal no Tribunal Eclesiástico. O Tribunal Eclesiástico é o tribunal da Igreja, que justamente trata de vários assuntos relacionados às normas, às leis eclesiásticas, né? O Código de Direito Canônico, que é aquela que rege toda a vida jurídica da Igreja. Então eu trabalho no Tribunal Eclesiástico, já tem 11 anos, comecei como juiz auditor, ouvindo, fazendo as entrevistas com as partes, com as testemunhas, porque podemos dizer que 80%, 90% do trabalho do tribunal hoje são os processos de nulidade matrimonial. Mas também já faz 7 anos que eu estou como juiz de causa, né, trabalhando diretamente nos julgamentos desses processos que são apresentados no tribunal. E estou concluindo o mestrado em Direito Canônico, que é justamente para estar ainda mais apto às funções do tribunal. Coisa boa, né? Olha para você ver, estamos aqui com um especialista, né? Especialista. Especialista que já trabalha com isso, com muitos casos. E a gente pode começar justamente falando disso, porque a gente diz o seguinte, né, padre? O matrimônio, ele é indissolúvel, né? Teologicamente, né? Como é que você poderia nos falar sobre isso, né? A questão da nulidade matrimonial, entendendo isso do ponto de vista teológico, espiritual. Como é que a gente pode ter um olhar sobre isso, que a gente possa compreender isso ao olhar, né, com um olhar teológico? Certo, é um tema muito amplo, né? A gente precisaria fazer não sei quantos programas para a gente falar de tudo. Eu vou pegar uma colinha aqui que você vai ter a oportunidade aí no vídeo depois de olhar esse gráfico. Esse gráfico nos permite entender essa parte teológica, porque a grande dificuldade das pessoas é geralmente essa questão, mas o casamento não existiu, eu não participei da celebração, eu não era o noivo, a noiva, como que pode terminar no sentido, anular o casamento? E a expressão não é anular, porque como você acabou de dizer, o casamento é indissolúvel. Mas a Igreja, ela faz um processo onde analisa todo o histórico de preparação e das pessoas, dos noivos, para ver se na raiz daquele casamento, se não faltou alguma coisa. Se faltou, se teve algum problema, aconteceu a celebração, mas não aconteceu o sacramento. Então, a Igreja pode declarar aquele casamento que nulo. Já é nulo, na verdade, né? Não é que a Igreja declarou ali, mas ele já tem tem as características de nulidade. Quando ele começou nulo, embora a Igreja fala, justamente o cânone 1060, vai dizer o seguinte: o matrimônio goza do favor do direito. Isso quer dizer que uma pessoa fez a celebração do matrimônio. O matrimônio goza do favor do direito. Para todos os efeitos, a Igreja ainda tem que dizer, aquele matrimônio existiu. Agora, nós precisamos provar que ele não existiu. A nulidade é justamente isso. É provar que não existiu, porque alguma coisa faltou lá na base. E falando de base, então, o texto que nós temos como base
é a resposta de Jesus para os fariseus, doutores da lei, que questionaram sobre a questão do divórcio, né? Se era lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo. Nós encontramos em São Mateus, no capítulo 19. Né? A resposta de Jesus, então, vai ser, ajuda a gente a compreender um pouco desse sentido teológico do matrimônio e o porquê da nulidade. A resposta de Jesus diz: não lestes que desde o princípio, a palavra esse princípio aqui já nos leva a ver o projeto de Deus. Desde que ele criou o homem e a mulher, eles estão destinados um para o outro, para uma vida comum. Né? Então, Jesus diz, desde o princípio o Criador fez homem e mulher. Né? Essa dualidade, esse masculino e feminino, que se complementam, e por isso o matrimônio só pode ser celebrado nessa dinâmica de complementariedade do masculino e do feminino. Né? E então se torna sacramento. Continua Jesus, por isso o homem deixará pai e mãe, né? Essa expressão deixará, aqui entra o direito da igreja. Porque o que significa deixar? Isso implica que a pessoa que está fazendo o casamento, que está celebrando o casamento, ela está livre, está desprendida de vícios, não vícios físicos, mas de vícios que poderiam impedir aquele sim dela, ela tem uma liberdade para celebrar aquele casamento. Então ele deixará pai e mãe, a família que ele aprendeu a ser família, e vai se unir a uma mulher, a unidade. Justamente no Gênesis, Deus, os dois serão uma só carne. Isso aqui é uma das propriedades essenciais do matrimônio, que é a unidade. Continua Jesus. E serão, então, uma só carne. Essa propriedade essencial da unidade e da indissolubilidade do matrimônio. Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então aqui está, acho que a raiz para a gente entender. O casamento tem toda essa dinâmica e se torna então um sacramento que Jesus elevou. O que era já casamento desde a origem do mundo, elevou essa graça sacramental. E por trás disso tudo existe, tem que haver, né, uma liberdade, tem que haver habilidade para isso, porque uma pessoa que não tem uma certa habilidade não pode se casar. Eu já ia te perguntar isso, de exemplos, né? De situações concretas, você já está ali há 11 anos no tribunal, situações concretas que normalmente ensejam, que permite a igreja declarar de fato a nulidade. Traz um exemplo para a gente, para ficar um pouco mais claro, porque a gente vê muitas pessoas com muitas dúvidas nesse sentido, né? Então, por exemplo, às vezes traz a dúvida ali, e se o meu marido foi infiel, ou a minha esposa foi infiel, eu vou pedir a nulidade. É motivo de nulidade, Padre Júnior? Isso. Primeiro também, aí quando você coloca isso aqui, me veio uma outra coisa na mente aqui. Primeira coisa é o seguinte, o processo de nulidade se faz depois que aquele casamento fracassou. Né? Não é assim, eu estou casado, mas eu quero saber se o meu casamento foi nulo ou não. Se a pessoa quiser entrar com um processo desse, pode. Mas aí acontece que ela tem que convalidar o casamento, porque ela está dentro do casamento. Agora, o processo de nulidade, ele acontece normalmente depois que aquele casamento fracassou, que não tem possibilidades de retorno e tudo. Que eles estão separados, isso, né? Separados. E aí a pessoa quer refazer a vida. Muitas pessoas já até encontraram outra pessoa, já até construíram uma nova família. Né? Aí então o que vai fazer o processo? São várias as realidades que tornam as pessoas inábeis para o casamento. Vamos dar um exemplo simples. Idade. A igreja tem uma idade necessária para o casamento, que é 14 anos para as mulheres e 16 para os homens. Essa é a idade mínima. No entanto, a igreja também ela se orienta pelas leis civis. E a partir disso, então, no Brasil, a lei civil vai falar de tal modo que, para o Brasil, então, a idade mínima de casamento seria 16 anos para as mulheres e 18 para os homens. Se tiver menos de 16, mas mais de 14 e um dia completo, aí sim, mas aí teria que ter licença do bispo e autorização dos pais.
Isso é um exemplo. Então, se uma pessoa de 13 anos resolve celebrar o casamento, se vai lá que consegue, o padre celebra o casamento. Esse casamento se torna nulo, porque não tinha habilidade, não tinha idade suficiente. Outro exemplo, uma pessoa que, vamos imaginar, uma mulher foi freira, fez votos perpétuos na congregação, e depois deixou, mas não foi dispensada daqueles votos. Se ela contrair matrimônio, se não teve a dispensa dos votos, ela se torna inábil para o casamento. Um exemplo mais corriqueiro e que às vezes acontece mais. Uma pessoa casou-se porque a mulher ficou grávida. Então, não casou porque estavam livres e querendo o casamento, mas porque ficou grávida e a sociedade exigia, e a pessoa, ou a mesma pessoa na consciência, não, eu tenho que cumprir com o meu papel de homem e tudo. Ou muitos casos que acontecem no tribunal, os próprios pais forçaram a se casar. Né? Então, entram nessas questões. Numa possibilidade de nulidade, logicamente com toda a análise ali de toda a vivência daquele casal. Só retomando, Padre Júnior, quando a gente falou dessa questão, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, voltando de novo na questão da fidelidade matrimonial, né? Quando o marido ou a esposa houve caso de traição e essa pessoa chega lá e diz, não, meu marido me traiu ou minha esposa me traiu. Como é que vocês lidam com essa situação? Por si só, esse ato é caso de nulidade matrimonial ou não? Sim e não. Né? A gente vai responder sim. Porque a questão da nulidade não pode ser entendida e falada de um modo geral. Cada caso é um caso. Né? Por isso, é preciso que antes da pessoa fazer tudo, ela passe por uma orientação, que pode ser por um advogado canônico, ou pelo alguém do tribunal, ou pela pastoral judiciária da igreja, que vai fazer essa orientação. Né? E aí, então, o caso concreto da infidelidade. Dizer assim, só porque a pessoa se casou e depois do casamento foi infiel, aí nós diríamos, não, só isso, a infidelidade depois do casamento, não é causa de nulidade. Mas temos que ver a raiz. Tem casos em que a pessoa foi infiel durante o namoro e continuou sendo infiel depois do casamento. Aí sim, está claro que essa pessoa não tem condições psicológicas, não tem maturidade e outros fatores aí para viver aquele compromisso da fidelidade. Então, um caso isolado? Não. Mas outras situações que vêm desde o namoro até o casamento, aí é diferente, porque a pessoa não tem condição de cumprir aquilo que ela prometeu, fidelidade. Né? Outras circunstâncias também podem ser avaliadas, porque uma pessoa que foi infiel, se a gente for olhar a história, às vezes na raiz, tem questão de maturidade, tem questão de que a pessoa falou lá, eu te recebo, mas foi da boca para fora, porque no interior dela, ela não queria se casar, por diversos motivos. Ou ela se casou já mesmo pensando, não, para mim, fidelidade não importa. Então, ela já casou excluindo uma propriedade do casamento. Então, por isso que cada caso vai ser estudado e analisado para que possa ser avaliado e julgado. Você sempre cita, eu acho que uma passagem de Mateus que fala de que, exceto casos que Jesus fala que o matrimônio é dissolúvel, exceto em casos de união ilegítima, não é isso? Eu acho que tem essa passagem. Esse mesmo texto que eu citei aqui há pouco, Mateus 19. Então, nos primeiros versículos, Jesus responde a questão, e no versículo 9, ele vai dizer, então, se o homem se separar da mulher e casar com outra, ele comete adultério, a não ser em caso de união legítima. É aqui que a igreja então se baseia, e as leis da igreja vão dizer justamente porque muitos casamentos, matrimônios celebrados não criaram vínculo matrimonial, porque alguma coisa ilegítima, alguma coisa estava ali, que eu falei, são várias questões, idade, voto público,
rapto, consanguinidade, né? Por problema de consanguinidade, afinidade, são vários fatores que impedem uma pessoa de casar. Alguns desses fatores, eles podem ser dispensados, outros não. Quando o fator é de direito natural ou divino, ele não pode ser dispensado. Um exemplo, então. Uma pessoa que é impotente, ela não tem capacidade de copular, de ter relação sexual, porque ela é impotente. Então, ela é inábil para o casamento, porque ela não tem condições de manter a relação sexual. E para a igreja, isso é necessário e obrigatório dentro do casamento, né? Aí vamos falar, como que dispensa isso? Não tem jeito de dispensar. Por quê? Pode ser que essa pessoa, através de remédios, da ciência, consiga reverter a impotência. Aí sim, ela estará apta para casar. Mas, se não reverter, ela não tem, e o bispo não pode dispensar disso, porque é de direito natural, né? Aí tem outro caso que é de direito positivo. Por exemplo, uma pessoa que era freira, como eu disse o exemplo aqui, e aí os votos. Aí pode ser dispensado. Dispensou dos votos, a pessoa pode se casar. Até no caso de padres que deixaram o ministério. Aí recebe de Roma a dispensa do celibato. E aí a pessoa pode se casar. Então, em alguns casos, a dispensa vale. Para ficar ainda mais claro isso, tem outras dispensas, são chamadas dispensas eclesiásticas. Uma pessoa que não é batizada, quer se casar com uma pessoa batizada. Normalmente, vamos dizer, não poderia, mas o bispo pode dispensar daquilo que a gente chama de disparidade de culto, porque um é batizado, outro não é batizado. Ou o caso de uma pessoa que é batizada numa igreja evangélica e quer se casar com um católico. Os dois pode, mas precisa também de uma dispensa, de uma licença, nesse caso uma licença, porque é mista religião, né? Então são várias as circunstâncias que podem. Agora, tem outras coisas que não tem como dispensar, né? Mas além da questão da dispensa, nós temos o problema maior no casamento, que são os vícios de consentimento. Né? O que seria o vício de consentimento? Primeiro, para se casar, a pessoa tem que querer, consentir e saber o que está fazendo, né? Então, um casamento se torna matrimônio quando a pessoa está lá livremente, ela quer e ela sabe o que está fazendo. Mas existem várias realidades que podem viciar, usando as palavras, que podem envenenar a liberdade desta pessoa. Então, se algo envenena, vicia aquele consentimento, aquele casamento, então, na raiz, é nulo. Aí, para a gente dar exemplo, como eu falei, por exemplo, a pessoa casou-se, mas ela casou porque estava sendo obrigada, porque a outra pessoa estava grávida. Ela queria se casar ali, naquele momento, com aquela pessoa? Não. Então, ela não tinha liberdade. Tem uns outros casos, uma pessoa que se casa embriagada. Temos muitos casos disso. O homem não quer se casar, mas ele foi namorando e a família foi pressionando e acabou se casando. Aí no dia do casamento, ele vai lá, encheu a cara, bebe 1 litro de uísque. E chegou lá na igreja que quase não parava em pé. Esse casamento, na raiz, é nulo. Por quê? Porque a pessoa não tinha liberdade e capacidade de dizer sim sob efeito de álcool. Né? E assim, são vários os casos de consentimento, né, que vicia o consentimento. É uma outra situação, né? A gente está colocando situações aqui para as pessoas irem entendendo, e daqui a pouco, né, amor, a gente vai falar do que é preciso para uma pessoa... Processo, né, que é necessário que ela faça para acessar essa condição, né, de buscar entender se realmente há ali ou não a nulidade, né? Então, e aí a pessoa casou, né, e ali tem a pergunta, né, se recebe os filhos enviados por Deus, mas um ou até mesmo os dois, não vamos ter filhos ou não queremos ter filhos, mas acaba que no meio do caminho um se arrepende, quer ter filho e o outro não quer.
Como é que fica nessa situação? Porque houve entre as promessas do casamento tem a questão dos filhos, né? Como é que se trata disso? Para a igreja, inclusive é bom a gente até ir mudando a linguagem, que ela é interessante. Casamento é o natural. A igreja pega o casamento que entre batizados por Cristo foi elevado a sacramento. Então a linguagem que a gente usa mais é matrimônio, Sim, que fica diferente de casamento. Sim. Né? Então, o matrimônio para a igreja, além dessas coisas que nós falamos, ele exige os fins dele. E um dos fins do matrimônio é a prole, a geração da prole e educação. Aqui são duas coisas que muitas pessoas pensam só no detalhe da prole, né? Mas, ou seja, o casamento ele tem que estar aberto a gerar filhos. Então a pessoa tem que se casar com esse propósito. Ela pode fazer uma paternidade, uma maternidade responsável? Pode, não precisa já casar e já ir tendo filho logo, né? Mas ela tem que estar aberta a filhos, né? Agora, se uma delas já casa com a proposta, eu não pretendo, eu não quero ter filhos, ou mesmo que, entre aspas, se casa, não fala assim, eu quero ter, tá bom, eu vou pensar, mas ela toma atitudes ao longo desde o início do casamento, como, por exemplo, uso de método anticoncepcional e tudo, ela está se fechando aos filhos. Então, quem se fecha à possibilidade de ter filhos, não contrai um matrimônio, porque isso é necessário. É diferente de uma pessoa que é estéril. Quando ela se casou, ela já era estéril, seja naturalmente, ou seja porque fez uma vasectomia ou outro método assim. Aí é diferente, né? Ela já se casou dentro daquela limitação natural ou, vamos dizer, produzida, né? Biológica ali, né? É interessante que tudo passa muito pela liberdade da pessoa, né, padre? Sim. Só de que escolher e de fazer. E aí, nessa questão que eu dei o exemplo, por exemplo, da vasectomia, a liberdade passa por quê? A pessoa pode se casar e se torna vado, mas se a outra parte sabe. Porque se a pessoa enganou, escondeu da outra parte que ela era estéril, de alguma forma, aí entra num outro caso que é dolo, porque a pessoa foi enganada. Entendi. Né? E assim, São várias situações, né? Mas eu estava dizendo, então a questão dos filhos é necessária. O casamento, o sacramento do matrimônio é para a felicidade dos cônjuges e o bem da prole e educação. Né? Esse acréscimo que você fez de educação, ou seja, significa que eu estou entendendo aqui que o pai e a mãe é responsável pela educação, o pai tem que assumir a paternidade, a mãe a maternidade, enquanto casal eles têm que cuidar do filho, porque pode ocorrer que um ou outro não assuma. E a educação também entra aqui, inclusive a educação religiosa, é obrigação da fé, ensinar a fé. Então um homem que, vamos dizer, só gerou biologicamente um filho, mas ele nunca se comprometeu naquele casamento, casou-se, mas ele nunca se comprometeu com a educação do filho. Né? Então, é claro que, se tratando de nulidade matrimonial, como eu dizia, o matrimônio goza do favor do direito. Então, em primeiro lugar, é matrimônio. Agora, nós precisamos provar que alguma coisa infiltrou ali e causou nulidade matrimonial. Então, justamente, quando as pessoas vão fazer um processo de nulidade, ela não pode inventar uma história, ela tem que provar aquilo de alguma maneira. Né? Então, tem várias provas que são aceitas no processo de nulidade matrimonial. Dentro dessa linha, vamos imaginar, tem alguém nos ouvindo, né? Um casal, digamos aí, estejam casados e um deles ou os dois já foram separados e querem muito, né, estar em comunhão com a igreja, receberem a Eucaristia e de fato celebrar esse matrimônio entre eles. Mas eles estão assim, o que eu tenho que fazer, já que reconhecemos algumas coisas que para nós é nulidade, quais que são os passos, né, que o senhor pode indicar que deve ser feito por essas pessoas ou por este casal? Isso.
Aí entra um caminho que a gente chama de pastoral judiciária. Aqui na nossa arquidiocese ainda não temos. Eu espero, talvez depois que eu terminar o mestrado, se possível, trabalhar esse caminho da pastoral judiciária, né? Mas os caminhos iniciais seria a própria pessoa conversa com o seu pároco sobre a sua história, porque ele estudou um pouco de direito canônico, mesmo que não seja um especialista, mas ele estudou um pouco de direito canônico, então vai conversar com o seu pároco e ele vai observar, ó, realmente parece ter algum fundamento. Mas os padres também nunca podem dizer, não, o seu casamento é nulo. Nem nós, que somos formados em direito canônico, ou o juiz do tribunal vai dizer isso, porque só quem pode dizer é o colégio judicante, que vai julgar aquele processo depois dele ser instaurado todo, né? Então, mas aí procurou um padre, ele vai dar orientação, né? Ah, mas é difícil, meu pároco, eu não consigo, ele não quer, diz que não sabe conversar sobre esse assunto. Também um outro caminho, como eu falei, seria a pastoral judiciária, ou, no caso do nosso tribunal aqui de Montes Claros, a pessoa agenda uma orientação lá no tribunal. Então, cerca de meia hora, ela vai sentar com alguém lá, instruído para isso, vai ouvir um pouco da história dela brevemente, né? Por isso ela também não é para contar toda a história da vida, mas vai resumir alguns pontos e vai orientar como que ela vai fazer o documento de pedido para começar o processo, que se chama libelo. Aí ela vai escrever esse libelo. O libelo basicamente tem os dados dela, da outra parte, tem um pouco da história, como se conhecer, o tempo de namoro, o dia do casamento, a vida de casado e a separação. Então, em poucas linhas, a pessoa precisa resumir também, não vai fazer um livro, né? Então é mais ou menos umas 5 páginas. Ela vai contando e pontuando aquilo justamente que já tem a ver. Por exemplo, o caso da pessoa que casou grávida. Então ela vai dizer justamente, nós estávamos namorando, com tantos meses de namoro, com tanto tempo de namoro, eu fiquei grávida, ou a minha ex-esposa ficou grávida, e os pais delas disseram que a gente tinha que casar. Então, já pontuou ali. Outros casos que vêm depois, né? Ah, depois de casado, eu já tinha perdoado tantas e tantas vezes, enquanto era namorado e noivo, que foi infiel. E aí, depois de casado, eu achava que ele ia melhorar, porque com o casamento ele ia mudar. E não mudou, e continuou sendo infiel. Aí, ali está o ponto, justamente, da infidelidade como securucu, porque é uma contínua, a pessoa não tem condições de ser fiel. E assim os outros casos. Então, o libelo, ele apresenta os pontos. No final do libelo, a pessoa justamente fala isso. Eu peço a declaração de nulidade, porque para mim, eu acredito que esse casamento não foi válido por isso, por isso e por isso. Né? Porque a gente era imaturo, porque fomos obrigados a casar, porque a outra parte não tinha condição de fidelidade, porque isso, são várias situações, como eu falei, cada caso a gente vai analisar. Feito o libelo, a pessoa então vai protocolar esse libelo no tribunal, é o primeiro passo, né? E aí, protocolado no tribunal, o padre, que é o juiz presidente e vigário judicial, ele vai analisar o processo, o pedido, aí a gente fala, ele vai ver, tem fumus iure, tem fumaça de direito, tem possibilidade daquilo, aí então ele dá o ok para começar o processo. E a pessoa vai ser notificada, as partes vão ser notificadas, aí ela apresentou testemunhas, as provas maiores são testemunhais. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, porque é fundamental que realmente ele escolha ali 5 testemunhas que confirmem de fato, né? Que acompanharam a história daquele casal e consigam realmente dizer, né, atestar que aquilo que está apresentando ali de fato aconteceu, né, foi aquilo ali, foi a ocorrência, que vão justificar, realmente é fundamental para que realmente o tribunal consiga fazer uma avaliação adequada. E né? isso que você está falando é interessante, porque eu já vi, né, pessoas do tribunal, a gente falando assim, dizendo, olha, às vezes a pessoa vai lá e escolhe 5 testemunhas, que eram amigos dos dois. Só que chega lá na hora, eu nem sei porque que eles separaram, eu acho que eles podiam até voltar.
Aí ela não conta a história que ela contou lá. Aí a testemunha, o que acontece? A testemunha ela fica sem jeito, porque talvez era amigo dos dois, e de fato não conta a história que ela viu ou presenciou. Ou não conhece, às ou vezes. talvez até não conhece, escolheu errado, né? Isso, porque Escolheu e aí é muito errados. importante realmente que sejam pessoas que realmente conheçam os detalhes daquela relação, né, que tem um nível ali de amizade, de intimidade, que possam confirmar de fato aquilo que está sendo escrito ali no libelo, né? De fato, como eu falava das provas, tudo que você falou no libelo você tem que provar. Sim. Né? Por isso, a gente sempre aconselha, você não tem que escrever coisa demais, falar mal do outro, você não tem que fazer julgamentos precipitados, você tem que falar o que é necessário e o que tem a ver com a nulidade. Porque o que você escreve ali é de sua responsabilidade, você tem que provar aquilo. E provar também para ser julgado pelos juízes. Então, aí vai apresentar as provas. As provas principais num processo de nulidade são as provas testemunhais. Pessoas que conhecem a história, que viram e que ouviram. E nem pode ser, nem deve ser, pessoas que ouviram dizer, outros contaram para ela. A pessoa tem que ter visto ou ouvido aquilo. Então é importante testemunhas que acompanham a época que estava namoro, ou o casamento, essa questão toda. Né? As testemunhas, elas têm que conhecer, porque de fato acontece muito isso. Eu falar, não sei, eu só conheci eles depois que eles já estavam casados há 5 anos, já conheci quando eles já estavam separando. Olha só, É uma testemunha muito fraca. Sim. Né? Então, as testemunhas têm que conhecer da história, tem que ter vivido. E até porque também você não pode simplesmente falar, não, eu vou te contar toda a história e você repete lá. Não pode, porque aquela testemunha ela vai fazer um juramento de fidelidade, de verdade. Vai colocar a mão na Bíblia e fazer um juramento, dizer a verdade. Se ela realmente não estiver dizendo a verdade, tudo bem, pode até passar para nós juízes, porque a gente vai ouvir o que ela falou. Mas diante de Deus, essa pessoa está cometendo um pecado gravíssimo, que é perjúrio. Está jurando em falso. Está falando uma coisa que ela jurou, dizer a verdade que não é verdade. Então, por isso é importante escolher bem as testemunhas. Tem outras coisas que tem documento, né? Por situações de boletim de ocorrência, questão de gravidez antes, justamente os documentos de pré-natal, a certidão de nascimento da criança. Que tudo ajuda a provar, né? Outras questões de infidelidade e outras coisas, pode ter provas documentais, algum tipo de prova também. Uma outra situação interessante, padre, que as pessoas sabem, alguém fala assim, vai chamar a outra parte, né? Digamos que o marido entrou, a esposa não entrou. Aí vai chamar a esposa. Eu não sei se ela vai, e aí? O que vai acontecer? É uma pergunta interessante, né? Será que a pessoa vai? Será que não vai? E se ela não for? Isso é bem interessante. Então, no processo existe o demandante e o demandado. O demandante é quem está entrando com o processo, o demandado é a outra parte. E aqui a gente parte do pressuposto seguinte: ninguém pode fazer um processo sozinho. Toda pessoa que é parte num processo, ela tem direito de se manifestar. Né? Agora, ela também tem a liberdade de não se manifestar. Então, na dinâmica processual, quando os dois entram juntos, os dois podem assinar juntos o pedido, ótimo. Quando não, então o tribunal notifica a outra parte que deu início ao processo e ela tem 15 dias para se manifestar se ela quer participar ou não. Se dentro desses 15 dias ela ainda não se manifestar, o tribunal tem por obrigação chamar de novo, uma segunda chamada e dar mais um prazo de 15 dias. Se a pessoa manifestar dizendo não tenho interesse de participar, o processo segue. Se a pessoa não se manifestar, o processo também segue. E se durante o processo alguma vez ela resolver aparecer, ela vai ser continuando sendo chamada, porque ela não manifestou que não queria, né? E aí dentro do processo ela vai sendo chamada. Se ela participa, se ela manifestar, porque depois tem o momento da audiência, depois tem o momento do conhecimento dos autos, onde as partes têm direito de ver. Né? Se manifestar, bem, se não manifestar, o processo segue. O que a gente não pode fazer é sem comunicar a outra parte. Aí, às vezes, é difícil. Mas eu não sei endereço. Consiga com alguém que é parente, um telefone, alguma coisa. Né? E no último caso, se a gente não consegue, só sei que a pessoa está morando lá em Brasília de Minas. Não sei mais nada.
Então a gente tem que mandar um pedido, por exemplo, o padre de lá avisar na missa, no aviso da missa, fulano de tal, para o seu assunto de seu interesse, você está sendo convocado a comparecer no tribunal em Montes Claros. Ou na rádio, mandar avisar, né? Aí sim, comprovou que nós avisamos para aquela pessoa que ela tinha direito de saber de que se tratava. Você vê que é bem bacana, é sério, né? Não é, Muito porque sério. no civil você vai lá e separa. A igreja, ela trata o matrimônio como uma coisa muito séria, quer dizer, como você disse, né? Dada por Deus, né? É um sacramento. Eu falo assim, é tão interessante, e você falou um ponto muito importante, porque é importante a gente ter em mente que não se casa já pensando na possibilidade de nulidade e não se vive já pensando na possibilidade de nulidade. Sim. A nulidade tem que ser... Aliás, se casar pensando nisso já é nulo. Então, assim, e na verdade o matrimônio ele tem uma sacralidade. Eu falo, o fato de ser um sacramento é graça, é fonte de bênção, é fonte de... Eu falo que é a graça, o acesso de Deus a nós, as graças de Deus através do sacramento são imensuráveis. Então, e na verdade, o que a gente preza muito por isso é que realmente todo casamento faça todo o esforço, né, que todo o marido e a esposa façam todo o esforço para viverem e viverem muito bem, viverem juntos eternamente. Né? Essa é a ideia. Agora, aqui nós estamos falando de uma situação de, ok, eu tentei de tudo, eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance, né? Eu esgotei qualquer possibilidade, né? Eu falo assim, você poder deitar e falar assim, cara, eu já fiz de tudo que eu podia fazer. Todo o empenho eu fiz para aquele matrimônio realmente, de fato, pudesse dar certo. Né? E aí, separou, né? Está separado e você deseja realmente, entende que pode ter alguma situação ali que possa ser colocado, né? Ser entendido como processo plausível para a nulidade. Aí sim, a gente está falando de... Aí você entra nesse mérito, e né? a gente tem que separar, assim, conflito entre casal vai existir. Claro. Vai existir eventualmente alguma briga. Por isso que tem a possibilidade do perdão. Por isso que o matrimônio tem que ser bem vivido, né? Com aquilo que realmente ele pode... E bem preparado, né? Porque o grande problema é que as pessoas não se preparam para o matrimônio. De verdade. E aí quando, vamos dizer... vai comer 1 quilo de sal juntos, aí vê que não tem condições. Fica insustentável. Né? E sempre a beleza da igreja é isso mesmo. No civil, qualquer situação, para qualquer hora, você vai lá e faz o divórcio. Mas na igreja não é divórcio, e não é anulação, é declaração de nulidade. Porque se no processo a igreja realmente reconhecer, não, esse casamento é válido, mesmo um processo de nulidade for, se der positivo, a igreja vai dizer, não pode. Sim. A pessoa continua casada. Sim. Porque tem casos e casos, né? E eu sempre digo, né, gosto muito daquela frase também que diz da igreja, né, que Jesus fala, né, o que for desligado no céu será desligado, na terra será desligado no céu. E o que for ligado na terra será ligado no céu. Quer dizer, Deus dá esse poder naquela conversa com Pedro, né? Te dou as chaves da igreja, da minha igreja, né? Quer dizer, então a igreja, ela tem, né? É a igreja que Cristo deixou e dá a ela essa condição, né? De avaliar. E por isso que existe toda a questão teológica, a questão jurídica, né? A igreja se organiza dessa forma justamente para ela poder avaliar com discernimento, com critério, com oração, né? Com aquilo que é justo perante Deus e o direito, né, padre? Eu acho que é importante só comentar isso também. E você falou bem aí, a questão é avaliar, não é anular mesmo, é avaliar, porque a igreja vai avaliar toda aquela história de preparação, de vida de casado, para dizer, olha, esse casamento, ele é válido ou não? Ele foi nulo. Né? Não é a igreja que vai dizer de qualquer casamento. Para que realmente seja declarado nulo, você tem que ter esses motivos, como eu falei, que na verdade são 3 realidades. Né? Ele tem que ter um impedimento que ou não podia ser dispensado, ou não foi dispensado por ignorância, por alguma coisa, né? São vários os impedimentos, como já disse, ou tem um vício de consentimento,
São várias realidades também que viciam o consentimento, e no caso do vício do consentimento não existe dispensa nenhuma. Então a pessoa se viciou o consentimento não teve liberdade, então gerou realmente a nulidade. E ainda temos a questão da forma, a forma canônica. O que é a forma canônica do casamento? Não é a celebração em si, também, mas a forma canônica do casamento significa que ele tem que ser celebrado entre os dois, tem que ter as duas pessoas, ou a igreja até permite, pode casar por procuração também. Outra pessoa pode fazer no lugar da pessoa, mas tem que ter as duas pessoas, né? Seja por procurador ou por elas mesmas. Né? Então tem que ter os cônjuges, tem que ter duas testemunhas e o assistente da igreja com faculdade para isso. Porque não é só porque é padre diácono que ele pode assistir qualquer casamento. Porque o casamento também, ele só pode ser assistido legalmente dentro da jurisdição de poder do padre, ou se ele recebeu uma delegação para isso. Seja uma delegação geral, em casos tais, seja uma delegação específica. Em muitos casamentos, por exemplo, eu vou celebrar lá na paróquia tal. Eu chego lá para celebrar o casamento, o pároco daquela paróquia já assinou uma delegação. Delego o padre Júnior Pereira para assistir. Eu recebi a faculdade para receber, porque se não foi feito isso, eu não tinha o poder de celebrar a faculdade. Nem só a desobediência, eu não tinha a faculdade, o poder ordinário de poder celebrar aquele casamento, de ser o assistente eclesiástico. Que é fundamental, né? E as pessoas perguntarem, mas qual o tempo hoje? Demora, porque dizem que demora 4, 5, 6, 7 anos. Vai para Roma ainda ou não? O pessoal fala, vai para Roma, tem que mandar para o Vaticano, né? Explica isso um pouco, padre. De verdade, não é, como já dissemos, não é simples. É um processo. As pessoas têm que entender que do jeito de um processo civil, eu estou com um processo na justiça tem 10 anos e até hoje não resolveu. Então, sim, é um processo. E um processo, ele tem várias partes, tem várias dinâmicas e vários fatores que concorrem, ou para acelerar ou para diminuir o tempo daquele acontecimento. Então, essa é uma realidade, é um processo. Depois, é fato, todos os tribunais do Brasil estão com uma demanda muito grande, porque agora que as pessoas estão tomando conhecimento disso, e são muitas pessoas que estão entrando. Por exemplo, lá no mestrado eu tenho colegas de outros tribunais, tem um colega de um tribunal que falou assim, nós temos uma lista de espera de pessoas que querem entrar com o processo, ser orientada com o processo, uma lista de espera de 300 pessoas. Né? Porque é uma demanda muito grande, é uma capital. Né? Então, hoje, a média seria 1 ano e meio, 2 anos. Mas às vezes demora mais, por diversos fatores. Fatores internos e externos. Por exemplo, fator externo. A pessoa estava agendada a audiência com uma testemunha. A testemunha não foi. Aí o juiz ficou lá esperando. Aquela hora que estava reservada para aquela testemunha ficou perdida. Aí agora, não é só, então amanhã eu posso. Não. Existe uma agenda, vai ter que encaixar de novo quando aparecer outra agenda, porque tem uma lista de pessoas que vão ser ouvidas nos próximos dias. Até essa própria comunicação com a outra parte, né, também. Isso. Não encontrou, então mais 15 dias ali para uma tentativa de uma nova comunicação, então tudo acaba realmente postergando ali o resultado também do processo, né? E o Papa Francisco, ele fez uma mudança na dinâmica processual, justamente que não precisa mais, vamos dizer, para Roma, que na verdade não precisava. Mas antigamente, antes de 2015, todo processo de nulidade matrimonial, ele tinha que ser julgado em 2 instâncias, na primeira instância e na segunda instância. E tinha que dar as duas a mesma resposta. Então, julgava na primeira instância, que é o Tribunal Eclesiástico, e depois mandava para a segunda instância, onde que aquele Tribunal Eclesiástico tinha instância. Então, deu positivo aqui e mandava para a segunda instância. Lá tinha que ser conforme, positivo também. Aí era nulo. Se lá desse negativo e aqui desse positivo, não. Aí sim, a pessoa, mas eu não concordo, eu não aceito, etc. Ótimo. Aí então você tem direito de recorrer à terceira instância, igual o processo comum. Aí você vai recorrer à segunda instância, que é o Tribunal do Papa, a Rota Romana. Né? Aí lá no Tribunal da Rota Romana, sim,
vai dar a decisão definitiva. Sim. E mesmo assim, eu fiz o Tribunal da Rota Romana, deu decisão definitiva e eu ainda não concordo. Eu ainda tenho direito de apelar para o Papa. Mas tudo isso é muito burocrático. E todo processo que vai para o Tribunal da Rota Romana demanda uma realidade muito diferente. Porque você vai ter que contratar um advogado canônico, você vai pagar em euro e um monte de coisas assim. Então a demanda é maior. Mas hoje o Papa Francisco tirou essa realidade para ter mais celeridade. Então é uma instância. Hoje é uma instância. Agora, vamos supor que a pessoa então fez o processo aqui na primeira instância e aí deu negativo. O tribunal falou que não vê o motivo de ser nulo. Aí a pessoa pode recorrer à segunda instância. E eu já acompanhei casos de que deu negativo, aí recorreu à segunda instância, aí a segunda instância reforma a sentença. Porque ela observou e falou, não, escapou de vocês isso aqui, de fato é isso aqui que tinha nulidade. Né? E aí a segunda instância declarou nulo. Aí pronto, o casamento é nulo. Ou o fato, por exemplo, a parte entrou com o processo, deu positivo, mas a outra parte não aceita. Aí ela tem direito de recorrer para a segunda instância, mas ela tem que provar. Ela vai ter que, ela recorre e aí ela tem que provar o que ela está argumentando, por que então que ela acha que o casamento era válido, que o matrimônio era válido. Né? Então o processo ele demora um pouco nesse sentido. Então, estamos trabalhando, a gente mesmo, eu estou estudando e outros tantos com projetos aí para ver se a gente pode adiantar mais esse processo, porque a gente sabe da angústia das pessoas que estão ali, que querem participar da vida plena da igreja e tudo, e não tem condição. Mas também não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, é uma verdade que tem que ser declarada. Então, não pode ser levada assim de qualquer maneira. Por isso tem toda essa dinâmica processual. E só para ter ideia, o processo ele é julgado por 3 juízes. É um turno judicante que faz o processo, um colégio de juízes. Né? E em casos mais difíceis, são 5 juízes para fazer o julgamento. A seriedade, né, que na verdade envolve o processo de nulidade, que na verdade a maioria de nós não sabemos, né? Como é que se funciona isso. Que bacana esse bate-papo para a gente ter. Não, né? Muito rico, né? Como o Padre Júnior falou, ele pode vir outras vezes, porque tem muita coisa, né? São os detalhes. Padre, para quem está nos ouvindo, quem vai assistir, certamente pode ter muita gente que pode se perguntar assim, mas eu preciso da nulidade, ela é importante porque, então, eu queria a sua palavra, né, como sacerdote, para um cristão, né, por que é importante ele que está nessa condição, né, de uma pessoa já se separou, se né? separou, está casado, né, civilmente, não na igreja, para aquele cristão, né, que quer viver a sua fé, qual que é a importância dessa nulidade? Aí a sua palavra como sacerdote. Isso. Primeiro, como nós já falamos, o matrimônio ele cria um vínculo entre as pessoas, o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, né? E os dois serão uma só carne. Nós vimos que juridicamente esse matrimônio ele goza do favor do direito. Então, se foi celebrado, aparentemente é casamento. Tanto é que se a pessoa casou e o casamento era nulo, mas eles viveram a vida inteira aquele casamento, até morrer, foi sacramento, porque a fé da igreja supre aquilo que foi vivido, apesar de algum impedimento. Né? Agora, quando a pessoa separou, ela não está mais ligada à outra parte, mas ela tem um vínculo aparentemente sacramental, aparentemente já tem um vínculo sacramental. Né? Agora, se ela constituiu uma nova família, casou civilmente com outra pessoa, para que ela possa viver a plenitude da comunhão da igreja, ela precisa resolver essa situação, porque ela está de forma irregular. Né? Ela está de forma irregular e ela não pode celebrar um matrimônio com essa outra pessoa. Para celebrar, ela tem que estar desvinculada disso, através de uma nulidade. A pessoa fala, não, mas eu não tenho pretensão nenhuma de me casar mais. Tudo bem, você não precisa, mas sempre fica aquilo, existe um vínculo com a pessoa. Se você pode e quer para realmente declarar e ter aquela liberdade, deve fazer. Né? Claro que uma pessoa que não vai viver com outra pessoa, não vai constituir um novo casamento,
o fato dela não ter anulidade, ter sido casada com a pessoa, não impede ela viver a comunhão com a igreja, porque ela está sozinha. Né? Mas, se um dia ela vier encontrar uma pessoa, ou se ela pretende fazer um novo casamento, aí ela deve fazer a nulidade. Né? Então, é importante, porque o primeiro cânone do direito canônico sobre o casamento vai dizer assim, o primeiro cânone vai dizer que entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja ao mesmo fato sacramento. Então, é importante, sacramento. As pessoas, o batizado, o católico, ele não pode viver só casado no civil. É obrigação dele contrair o sacramento. E aqui, se me permita, não sei como é que está o nosso tempo, um detalhezinho assim que também é importante. Temos que ter cuidado com uma pessoa que casou numa igreja evangélica. Porque, em alguns casos, aquele casamento natural lá é sacramento. Olha. É claro que são detalhes, por isso que eu disse, cada caso é o caso. Mas, o exemplo. 2 pessoas que nasceram de família evangélica, nunca pisaram na igreja católica, nunca foram batizadas na igreja católica. Mas elas foram batizadas validamente na outra igreja, porque o batismo é válido em outras igrejas, nem todas, mas em muitas igrejas o batismo é válido, porque se ele foi batizado conforme a igreja fez, em nome da Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai. Vamos pegar, por exemplo, essas igrejas tradicionais aí. Então os 2 sempre foram de uma igreja, vamos dizer, presbiteriana. A família já era, sempre foram. Os 2 foram lá e casaram na igreja presbiteriana. Os 2 eram batizados na igreja presbiteriana. O batismo deles era válido. Entendeu? E aí aquele casamento se tornou natural em sacramento. Aí uma dessas pessoas se separa e começou, ou vai casar com um católico, ou mudou para a igreja católica e quer participar da igreja católica. Aí agora ela quer casar. Não é porque a casou na igreja evangélica não vale. Eram 2 evangélicos, 2 batizados numa igreja evangélica, aquele casamento era natural. E aí então tem que fazer nulidade primeiro. Olha só. Tem que fazer Interessante, nulidade. Essa informação eu também não sabia. Interessante, viu? Interessante. Por isso que é importante. Por isso, é muita coisa que tem sobre o sacramento. Daria para a gente falar. Olha o código é grande, né, padre? É claro que o Código de Direito Canônico tem todas as leis da igreja, sobre o povo de Deus, sobre liturgia, sacramentos, processo, sobre penas e tudo, né? Mas a parte do sacramento do matrimônio também são várias coisas, vários detalhes. O mais importante disso, né, a gente está trazendo para você informação, mostrando essa importância da comunhão, né, com Cristo, com a comunhão com a igreja, né, dizendo que esse papel que a igreja tem de preservar o amor, a misericórdia, os ensinamentos de Cristo. Então, acho que isso é o mais importante. Né? E o valor do sacramento, porque a nulidade matrimonial, ela não está aí para desprezar o sacramento, mas é tão grande, tão valoroso o sacramento do matrimônio, que um casamento falido, ele realmente só pode ser regularizado depois a vida das pessoas a partir de um processo de nulidade, né? Tão sério que é. E até, como você disse, esse próprio processo de nulidade vai ajudando a pessoa a entender, né? O que aquele casamento não deu certo, o que ele tem que fazer né, agora, porque ele vai contrair um matrimônio, para aquele casamento ser válido e para que ele possa viver melhor até do que o anterior. Né? Então isso serve de uma reflexão, de uma meditação, de um preparo para a pessoa, talvez de uma maneira adequada, né, para um próximo processo. Não é isso, amor? E muitas vezes as pessoas se casaram jovens ou por circunstâncias estavam imaturos. Sim. Hoje mudou a dinâmica da vida, então ela tem uma outra capacidade. É claro que pela lei da igreja também é um detalhe aqui, a igreja diz que quando um casamento é declarado por imaturidade, então se impõe um veto para aquelas pessoas que foram, aquele casamento, aquele matrimônio foi declarado nulo, mas as pessoas, as partes, ou uma das partes, dependendo da situação, ela recebe um veto que ela não pode contrair novas núpcias se ela não passar por uma avaliação do psicólogo e por uma entrevista com o vigário judicial para que ele, então, retire aquele veto. Dado a circunstância, para não acontecer de novo. De novo, Interessante. Verdade. Então, você viu aí
quantas informações, quantas questões interessantes que nós temos, e não só interessantes, quantas informações importantes que nós temos para viver bem a nossa fé, né? Isso sacramenta ainda mais a importância do matrimônio, né? E nos dá algumas informações adicionais sobre o processo de aqueles relacionamentos que já fracassaram, né? E a pessoa realmente deseja né, continuar a sua história, formar a família, qual o processo que é necessário para isso. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, se de repente a sua realidade, ou ficou alguma dúvida aí que você realmente queira esclarecer, deixa aí sua pergunta, né? Deixa aí para nós vamos fazer um novo programa, né? Isso. Convidar novamente o Padre Júnior, abrir a agenda dele novamente. Coloca aí no nosso se nos valeu a comentários pena, do canal do YouTube, né? Se valeu a pena, se você gostou. Valeu a pena e é instigante o assunto e precisa ser mais falado, vamos tentar, vamos fazer outro programa. E você pode colocar nos comentários e as perguntas, as dúvidas, que a gente organiza isso tudo e trazemos no novo programa para você, né? E a gente está iniciando aí o mês de maio, esse mês de maio tão importante, que é o mês mariano, né? E lembramos que você que está no seu casamento, talvez esteja passando também por um processo de dificuldade, de conflito, né? Lembrando que esse matrimônio, em primeiro lugar, você tem que lutar, né, por essa bênção de Deus na sua vida, que é o matrimônio, né? E que Nossa Senhora, ela pediu Jesus, né, esse primeiro milagre, ela intercedeu, foi justamente nas bodas de Canaã, né? Então ela pediu por este vinho que faltava naquele casamento. Que você também possa pedir, né, a Nossa Senhora esse vinho novo na sua vida ou no seu matrimônio atual, né, porque o matrimônio é algo muito sério, é uma bênção de Deus, uma bênção que desde a criação da humanidade Ele não retirou, né, amor? E Nossa Senhora está aí para interceder por nós. Padre Júnior, queria falar alguma coisa. Eu estava pensando aqui, justamente você estava falando aí na crise, às vezes situações difíceis, justamente é preciso essa unidade, é preciso lutar por isso, né? E é preciso valorizar este sacramento. E a gente precisa trabalhar também com os jovens que estão chegando para o casamento, para que não faça uma coisa sem pensar, sem avaliar, sem uma maturidade. Exato. Exato. Que alegria, né? Que programa maravilhoso, né? Que informações importantes que nós recebemos hoje. Então, que nós desejamos de fato que a sua vida, que o seu relacionamento seja conduzido inteiramente por Deus e para Deus. Então, se está num relacionamento matrimonial, lute realmente, né? Agarre-se realmente à Nossa Senhora, à intercessão dela, ao amor misericordioso de Jesus. Faça realmente com que, faça tudo que estiver ao seu alcance para que as graças concedidas através do sacramento matrimonial recaiam de fato sobre você, sobre a sua família, né? Que alegria estarmos aqui, esperamos. E de fato, se alguém percebe que a sua realidade de um casamento fracassado é possível, procure mais sobre isso, sim, procure o tribunal da sua região, de onde você está, procure o pároco, vai se informar e encaminhe isso para que você fique regularmente, né? Então vamos terminar o programa pedindo a bênção do Padre Júnior para ele fazer um momento de oração, uma bênção para todos nós, como por sempre favor. gostamos. Então queremos pedir ao Senhor que desde a origem do mundo fez o homem e a mulher e os destinou à vida em comum. Que Ele derrame as bênçãos sobre cada um de nós, especialmente sobre os casais e sobre aqueles que desejam viver a vida familiar. Que esta bênção de Deus seja abundante, que o Senhor esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. E desça sempre sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É para o mundo que eu te apresento, rosa mística, num simples gesto desta